gosto tanto de você e pra sempre quero ser teu eterno namorado. Vamos juntos aprender, um ao outro conhecer, pra andarmos lado a lado. Eu quero te fazer sorrir, eu quero você sempre aqui, meu amor. Isso é amor. E quando a gente se olhar... Olá, eu sou o pastor Léo Peixoto da Igreja Belém Church. Eu sou a Márcia Peixoto, sou pastora da Igreja Belém Church. Somos casados há exatamente 14 anos. Frutos dessa relação nasceram 3 filhos lindos que nós tanto amamos, que é o João Vitor, nosso mais velho, de 11 anos, Leonardo, nosso filho do meio, que tem 10 anos, e o Davi, que depois no finalzinho agora veio, faz 3 aninhos agora em setembro. Nos conhecemos como disse ainda há pouco, há 14 anos atrás, namoramos um mês, com um mês de namoro. Ele me pediu em casamento. Ficamos noivos. 6 meses depois, subimos a um altar e efetivamos a nossa relação. Nos casamos com 7 meses de relacionamento. Uma coisa que eu percebi muito também no casamento, no começo da nossa relação, é que eu queria de todas as formas transformar a Márcia no meu jeito de ser. E isso foi uma das coisas que mais atrapalhou a nossa relação. Eu queria que ela fosse exatamente do jeito que eu imaginava que ela fosse. E ela também queria que eu fosse transformado e fizesse aquilo que ela gostaria que fosse feito. E com isso, nós percebemos que nós estávamos nos destruindo e não percebíamos isso. Então a gente começou a perceber que a gente, na verdade, estava lutando contra a gente mesmo. Porque eu queria mudar quem ela era e ela queria mudar quem eu sou. Sendo que ela se apaixonou por esse homem e esse homem se apaixonou por essa mulher. Mas no meio da relação eu queria que essa mulher fosse transformada e ela queria que esse homem fosse transformado. Então a gente começou a perceber que a gente estava, na verdade, buscando uma pessoa que não foi a pessoa pela qual nós nos apaixonamos, né? Nem eu por ela, nem ela por mim. E quando isso chegou na nossa mente, isso foi muito forte, porque só Deus pôde trazer isso para a nossa vida. Nós percebemos claramente que eu jamais poderia transformar a Márcia e ela jamais poderia me transformar. Então foi nesse momento que eu comecei, isso partiu de mim. Eu sempre pedia para o Espírito Santo, muda essa mulher, muda essa mulher, muda essa mulher, mas ela nunca mudava. Até que um dia, numa oração, eu lembro que no meu quarto, eu já estava assim, a ponto de explodir na minha relação, já não aguentava mais viver essa relação, e eu lembro que em uma das orações eu falei para o Espírito Santo, muda essa mulher, transforma ela. E assim como eu estou falando com vocês, acredite se quiser, o Espírito Santo falou comigo, você quer que ela mude? Então muda você. Quando eu orei e pedi ao Espírito Santo para que mudasse ela, e o Espírito Santo falou que quem precisava ser mudada, ser transformada era eu, foi nesse momento que eu entendi que já não estava mais prevalecendo a minha vontade, mas estava prevalecendo a vontade de Deus na nossa relação. Né? E aí, automaticamente, a mulher que eu sempre desejei que ela fosse, naturalmente ela começou a ser. Por quê? Porque a mudança, na verdade, começou primeiro em mim. Então é isso que eu quero também deixar para você. Se você realmente quer mudar a tua relação, mudar o teu casamento, não fique esperando o outro mudar primeiro. Mude você primeiro. Porque quando você muda, tudo muda. Né? Quando você entende que a mudança começa de dentro para fora, as coisas começam naturalmente a acontecer na tua vida. Né? Fala você. Muito forte isso, é verdade, né? Eu tô lembrando desse momento da nossa vida. E hoje a gente consegue perceber que assim, a grande estratégia, né, do inimigo da nossa alma é justamente distorcer a nossa identidade. Na verdade, isso sempre foi o objetivo dele, né? Roubar a nossa identidade, como a identidade que Cristo nos deu, nos estabeleceu. Então eu vejo muito, nós fazemos muitos gabinetes com os casais, a gente cuida de casais já há algum tempo. Então é muito assim, os papéis trocados numa relação, né? Você vê muito isso, os papéis invertidos, a mulher querendo assumir um papel
que não é dela, que não foi estabelecido por Deus. Eu não estou falando que a mulher não tem que trabalhar fora, eu não estou falando que a mulher tem que crescer profissionalmente, né? Eu tenho a minha profissão, estou sempre buscando crescer. Eu não estou falando isso, estou falando de você assumir um papel estabelecido por Deus para que você viva, né? Desde Gênesis fala qual o papel da mulher: ajudadora, auxiliadora. Isso não é um papel menor do que o homem. Ela estaria com uma função específica que não é o homem que vai fazer, é a mulher. Então não é quem é maior ou quem é menor, é o propósito de Deus na sua vida, é a sua função, a sua identidade de uma mulher ajudadora, de uma mulher, como a mulher de Provérbios fala, né? De uma mulher virtuosa, uma mulher que consegue edificar o seu lar. Ou seja, essa sabedoria, ela não vem de nenhuma referência mundana, de nenhum padrão do mundo. É uma sabedoria que vem do Senhor, que o Espírito Santo vai trazendo para a tua vida, vai te trazendo direção. E eu vejo muito assim, hoje em dia, as mulheres buscando, e há algum tempo, né? Buscando referência em padrões estabelecidos pelo mundo. Gente, a nossa referência é o Senhor, a nossa sabedoria vem dele. Claro que tem mulheres que nos inspiram muito, mas o que Deus tem para você é para você. Amém. Aonde ele te colocou é nesse lugar que você vai brilhar, que você vai ser plena nele, independente de você trabalhar fora ou não. A Bíblia, ela revela, sabe, como você ser plena. E na função de mulher, uma mulher sábia, uma mulher ajudadora, uma mulher que está ali para somar, para acrescentar, não para estar atrás do homem, mas para estar caminhando junto no mesmo propósito. Então, entenda quem é você primeiro em Cristo. Quando você sabe quem você é, qual a sua identidade em Cristo, como filha, com certeza você vai estar bem emocionalmente e espiritualmente para qualquer função aqui na nossa vida, na nossa vida terrena. E baseado nisso que minha esposa está falando, uma coisa que nós aprendemos juntos também é o seguinte: casamento nunca foi para suprir necessidade, mas casamento sempre foi estipulado por Deus para cumprir propósito, né? Ele nunca foi para suprir necessidade, mas foi para cumprir propósito, né? O que eu quero dizer com isso? Você não pode casar com alguém para esse alguém te fazer feliz. Você precisa entender que a tua felicidade está no Senhor e você casa com esse alguém para fazer esse alguém feliz. Quando esse alguém entende da mesma forma que você e ela entende que ela é plena no Senhor e que ela vai casar com você para fazer você feliz, aí o casamento é o ápice da felicidade. Então, graças a Deus, nós entendemos isso e as coisas realmente foram mudadas e transformadas na nossa vida. O tempo de namoro, né, não é uma regra. Nós já sabíamos, eu senti, não no meu coração, muito além do que isso, eu senti no meu espírito que ele era o homem que Deus tinha separado para minha vida, né? E ele também. Eu estava muito certa que juntos nós estávamos ali por um propósito muito maior do que o casamento, né? E hoje nós entendemos claramente o porquê Deus nos uniu. Estar à frente de um ministério, estar à frente cuidando de vidas, é algo de muita responsabilidade, mas nós entendemos que Deus é a nossa direção, a mão do Senhor está sobre a nossa vida, nos direcionando, nos capacitando, nos dando sustento e nos dando sabedoria. Eu creio que é algo muito grande da parte de Deus, termos sido escolhidos por Deus para essa linda missão, mas sem Ele nós não conseguimos de forma alguma chegar a nenhum lugar. É uma responsabilidade muito grande, porque a vida a dois, nós vamos ter momentos de muitas alegrias, muitas conquistas, mas há também durante a caminhada momentos difíceis, momentos de lágrimas, momentos de choro. E a vida a dois aqui foi um momento de muita aprendizagem pra gente, como ser humano, né? E como casal. Né, amor? Nos conhecemos no trânsito. Eu lembro que quando nós nos conhecemos, foi algo assim muito inusitado. Foi no trânsito, no engarrafamento. Paramos o carro assim, um ao lado do outro. E eu lembro que ali eu estava afastado do caminho do Senhor. E de repente eu vi aquela morena bonita no carro. E aí eu paquerei. Acabou que nós trocamos telefone. E daquele momento ali a gente acabou se relacionando. 7 meses depois, como eu falei ainda há pouco,
nós subimos um altar para casar. Confesso para vocês que no começo da nossa relação foi muito difícil. Tivemos momentos assim dificílimos no nosso casamento, onde em alguns momentos nós pensamos em desistir, mas o que nos impulsionava sempre era uma voz muito forte internamente dizendo para a gente continuar. E eu lembro que tiveram momentos de muito desespero, não só da minha parte, mas da dela, de não aguentar mais, a gente não querer mais aquela relação, até que Deus, Ele foi trabalhando no íntimo do nosso coração de uma forma tão poderosa e foi nos mostrando que um casamento é muito mais do que uma instituição. Casamento é entrega, casamento é renúncia, casamento é você não querer viver aquilo que você sempre desejou para você, mas casamento é você aprender a viver aquilo que o teu cônjuge quer que você viva junto com ele. Então, no momento em que nós entendemos isso, no momento em que eu entendi que não eram as minhas vontades, nem tampouco as vontades dela, mas eram as nossas vontades e principalmente as vontades de Deus na nossa vida, aí o nosso casamento começou a ser alinhado de uma forma tão poderosa. E hoje, para a honra e glória, eu posso dizer para vocês que nos assistem, assim, vale a pena insistir, vale a pena lutar pelo casamento, vale a pena investir no casamento, porque nós aprendemos com Deus que não só envolve duas pessoas, mas envolve gerações futuras. Se hoje os nossos filhos são meninos criados no caminho do Senhor, meninos tementes a Deus, é porque um dia nós permanecermos firmes, continuamos ali com o propósito de levar a sério o nosso casamento, e isso trouxe uma edificação muito forte na vida dos nossos filhos. Eu hoje de verdade não consigo viver sem essa mulher, eu não consigo me ver longe dos meus filhos. Então assim, hoje eu louvo a Deus por tudo que Deus fez na minha vida, por ter me ensinado a persistir, por ter me ensinado a perseverar, né? E hoje a gente tem uma relação, como todo casamento, a gente tem uma relação às vezes que a gente tem as nossas diferenças, mas coisas muito naturais, mas logo depois a gente acaba parando, refletindo e percebendo que não é dessa forma que a gente vai continuar levando a nossa vida, mas sim como a gente sempre aprendeu com Deus, que é renunciando, que é abrindo mão, sabe? Então hoje a gente tem uma relação muito sadia, uma relação muito forte em Deus, entendeu? Hoje literalmente a gente pode dizer aquilo que nós falamos, que a palavra de Deus nos ensina, que nós somos hoje um cordão de 3 dobras, eu, ela e o Espírito Santo na nossa relação. Amém. Até aqui o Senhor nos sustentou, né? Se tem uma frase que eu posso dizer é que eu vi Deus o tempo todo. Às vezes a gente acha que Deus só tá mais presente na nossa vida, ou então muitas pessoas só conseguem enxergar Deus quando vai tudo bem, né? Quando as coisas não andam bem, ai Senhor, onde é que o Senhor está? O Senhor não está me vendo, não está me ouvindo? Não. Eu pude ver Deus o tempo todo no nosso relacionamento. E se eu pudesse assim hoje descrever o momento que eu mais vi a mão de Deus na minha vida, não foi na realização só apenas do casamento, né? Do nascimento dos meus filhos, principalmente, você gerar vidas, eu ter a graça de Deus em gerar três seres dentro da minha vida, dentro do meu ventre, né? Poder fazer parte desse milagre da vida, mas teve um momento muito impactante na nossa vida que trouxe muito crescimento como casal, como filhos de Deus, que foi o momento que nós recebemos o diagnóstico do nosso filho mais velho, que tem um cisto aracnoide no cérebro, de 40% do cérebro dele, né? Ele ainda tem esse cisto, ele foi drenado uma parte, mas ali foi uma notícia que nos abalou, mas nós entendemos que as nossas raízes estavam muito profundas e fortalecidas no Senhor. Então isso nos uniu ainda como casal, nos fortaleceu, aumentou a nossa fé, e o tempo todo, gente, tô dizendo isso como mãe, você que está aí do outro lado, de repente está passando por um momento difícil, uma notícia terrível que chegou à tua casa, o tempo todo eu acreditei que Deus ia me sustentar, né? Independente da notícia, independente do que ia acontecer, eu acreditei o tempo todo de verdade que Deus não ia me desamparar. E eu pude ver, né, o Espírito Santo o tempo todo comigo, desde quando eu soube. Na verdade, o Espírito Santo tinha me dito antes dos médicos de me revelar esse diagnóstico, e ali eu pude entender que o maior milagre foi Deus ter
assim, não ter deixado meu filho ter nenhuma sequela, nada. Ele é perfeito, ele é o que Deus planejou, né? Ele não é aquilo que o diagnóstico poderia trazer como sequela na vida dele, mas ele é aquilo que Deus planejou para a vida dele. Ele é perfeito, ele não tem sequela nenhuma, e eu agradeço a Deus porque eu pude ver o seu amor e o seu cuidado na nossa vida. E esse foi um momento muito marcante, realmente. Eu lembro que um belo dia a gente com viagem marcada para os Estados Unidos, íamos viajar, e de repente ela me ligou desesperada que ele tinha tomado um tombo, né? E que ela estava levando ele para o hospital. Eu lembro que eu fui encontrar com ela lá, e quando os médicos, eles chamam de achado, né? Quando eles fizeram uma imagem, né? E eles viram que ele tinha esse cisto, a gente ficou realmente desesperado. Eu particularmente, a minha vida ali parou, como se eu tivesse arrancado o meu chão. Eu comecei a afundar igual um louco, né? E não conseguia encontrar fim. E eu lembro que isso foi em setembro. Em novembro, eu tinha uma viagem marcada para ir para Guatemala. Nós íamos um congresso na Guatemala. E eu lembro que meu filho ia operar em dezembro, mas eu não deixei de ir a essa viagem, porque eu sabia que eu estava indo para aquele lugar para receber aquilo que Deus tinha para mim. E eu lembro que cheguei ali, todos os dias que fiquei ali naquele país, eu lembro que todos os dias eu chorava manhã, tarde e noite, e orava pedindo ao Senhor para que pudesse trazer a resposta para as nossas orações. E quando um dos últimos dias que eu estava num culto, numa igreja enorme, uma igreja de 13.500 pessoas sentadas, eu lembro que eu estava lá na frente, e aí veio o momento do ofertório. E de repente sai um irmão lá de trás, um guatemateco daquele de lá que eu nunca tinha visto na minha vida. Ele saiu do lugar dele lá em cima, veio andando na minha direção, pegou uma nota, olhou nos meus olhos, pegou uma nota, abriu a minha mão, colocou uma nota na minha mão, fechou a minha mão e levou minha mão até o meu coração. E quando ele me entregou aquela nota, eu acompanhei ele subindo. Ele foi sentar numa cadeira lá em cima, lá no final da igreja. E naquele momento eu percebi que o que eu fui buscar naquele país, o Senhor estava entregando nas nossas mãos, que era a nossa vitória. E isso foi algo muito marcante na minha vida, foi algo que mexeu muito comigo, com a minha fé. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que toda e qualquer relação, elas sempre vão ter momentos de altos e momentos baixos. Mas são nos momentos baixos em que nós devemos lutar e persistir para que nós possamos continuar firmes com o propósito de andar no propósito que Deus tem para nós. A nossa relação hoje ela é pautada em cima de fé, cima de verdade, em cima de princípios, né? Obediência. Nós não temos nenhum problema. Eu quando chego em casa eu não tenho que esconder a minha senha da minha esposa, ela não tem que esconder a senha dela de mim, o meu telefone fica com ela o tempo todo, dela fica comigo. A nossa vida sempre foi feita muito em cima de verdade, a gente nunca contou história um para o outro, a gente nunca enganou um ao outro. Então isso é uma coisa que graças a Deus sempre foi assim desde o começo. Eu confio muito nela, ela confia muito em mim. Se eu disser para ela hoje que eu vou viajar e vou ficar 3 dias fora, ela me deixa aí sozinho, sem problema nenhum. Eu também não tenho problema nenhum com ela, porque a nossa relação ela foi pautada em cima de verdade. Então o que eu quero deixar para vocês que nos assistem hoje é: se você quer ter uma relação saudável, uma relação firme, uma relação que realmente seja concreta, a primeira coisa que eu te digo: coloque o Senhor como centro do teu coração. Coloque o Senhor como centro da tua vida. E depois disso, aprenda a confiar, aprenda a entregar. Tudo que você tem medo de perder, você acaba perdendo. Tudo que você tem certeza que é teu, você nunca perde. Então assim, hoje nós somos felizes. E você falando isso, eu lembrei no início do nosso namoro, que eu nunca tive assim, nunca fui uma pessoa muito ciumenta, e eu penso exatamente assim, porque o que é meu, que Deus tem pra mim, ele vai ser meu, ninguém pode roubar o que Deus tem pra você. Então quando o Léo apareceu na minha vida, eu tinha certeza que era Deus que estava me dando.
que Deus não ia permitir que qualquer coisa pudesse tirar a promessa dele da minha vida. Então eu acreditei, por isso que o nosso relacionamento desde o início houve muita confiança, né? Houve muita verdade, houve muito comprometimento, muita aliança. Eu acho que um relacionamento tem que ter aliança. E a nossa maior aliança tem que ser com Deus. Quando você busca obedecer os mandamentos, cumprir os princípios bíblicos, isso vai refletir no seu relacionamento com o homem, né? Porque se você é fiel com Deus, é mais fácil você se relacionar com qualquer outra pessoa. Então eu acho que não há relacionamento entre duas pessoas ou relacionamento entre amigos de uma forma saudável se você não se relacionar de verdade primeiro com Deus da sua vida, com o seu Criador, com o seu Pai. E isso, eu acho que o nosso casamento assim já deu certo, né? Porque é um casamento pautado na verdade e pautado na palavra de Deus. A gente busca viver não aquilo que eu acho, não aquilo que ele acha. A gente busca, porque nós somos falhos como ser humano sempre, sim, mas a gente busca o que a Bíblia tem pra gente, o que esse livro da verdade, esse livro da vida tem para revelar para mim e para ele, porque ali está dizendo como eu tenho que ser como mulher. O que é uma mulher virtuosa, uma mulher sábia, uma mulher auxiliadora? Ali está dizendo o caminho, né? Para que eu não venha errar. Ali está dizendo como ele tem que ser como esposo, como eu tenho que ser como mulher, como eu tenho que ser como mãe. Então ali é o manual do ser humano. Então fica muito mais fácil a gente conduzir o nosso papel de mulher, o nosso papel de esposa, o nosso papel de mãe, quando a gente é seguido pelo Espírito, é guiado pelo Espírito Santo. Porque lutas nós vamos passar, né? Quantas vezes a gente acha que não vai dar conta como mãe, como é difícil, né? Mas a gente vai dar conta sim, gente. Quando a gente tem o Espírito Santo nos direcionando, nos fortalecendo. Porque o dia mau ele vem para todos nós, né? Vem para aquele que crê em Deus e para aquele que não crê em Deus. Só que a grande diferença é onde você está firmado, onde você está sustentado. E aí quando os ventos fortes vierem, quando as muitas águas vierem sobre você, todos vão ver que você permaneceu. Porque você é forte? Porque a força de Deus está em você, né? Porque o seu sustento, a sua dependência, a sua confiança, a sua esperança está no Senhor. Isso que a minha esposa está falando é algo muito sério, porque assim, hoje a gente vê muitos casamentos, infelizmente, sendo destruídos, porque o propósito do inimigo sempre foi destruir a família. Porque quando ele destrói a família, ele não destrói só a família, mas ele destrói gerações futuras. Então quando você entende o teu verdadeiro propósito, o teu chamado em Deus e aquilo que o Senhor tem para você, amém, você não luta na verdade só pela sua família, mas você luta pelas gerações futuras que estão chegando. Então nós entendemos, pela graça de Deus nós entendemos isso. Então os momentos que eu pensei em desistir me fez refletir, voltar atrás e perceber que o futuro dos meus filhos, o futuro dos meus netos, o futuro dos meus bisnetos e sucessivamente estavam completamente ligados à minha decisão de permanecer na minha relação. Então isso fez com que nós pudéssemos lutar juntos por um propósito muito maior. E você que está nos assistindo agora, eu quero deixar um recadinho para você, né? A palavra de Deus diz que 1 derruba 1000, mas 2 juntos derrubam 10.000. O que eu entendo com isso? Que quando um casal se junta, quando um casal se une, nada nem ninguém pode destruir essa relação, né? A única pessoa que pode destruir essa relação é o próprio casal. Então fique firme. Não sei o que você tem passado no teu casamento, eu não sei o que você tem vivido, eu não sei o que você tem enfrentado, eu não sei nada sobre você, mas uma coisa eu tenho certeza e eu tenho convicção do que eu vou te dizer: permaneça firme, porque por mais que o meio seja um pouco tenso, o final é muito gratificante. Vale a pena. Vale a pena. Jesus, ele nos chamou não para viver uma vida rasa. Jesus nos chamou para viver uma vida profunda com ele, sabe? Quando você olha para Jesus, Jesus é o nosso maior ensinador, é o nosso mestre. Quando você olha para Jesus, Jesus foi aquele que mais foi traído na face da terra. Jesus foi aquele que foi mais caluniado na face da terra. Jesus foi aquele que foi cuspido,
bateram nele, mas mesmo assim ele não permitiu que a essência que ele carregava pudesse ser transformada. Então, aquilo que nós temos de convicção em nós não podemos permitir que as coisas de fora possam entrar. Eu tenho certeza naquilo que eu quero para mim, ela tem certeza naquilo que ela quer para ela. E a nossa certeza é que nós queremos permanecer até o final das nossas vidas juntos. Amém. Isso é o mais importante. Então eu tenho convicção que nada nem ninguém pode destruir aquilo que Deus construiu. Que Deus te abençoe nesse dia, que o Espírito Santo de Deus possa estar sobre a sua casa, sobre a sua família, sabe, sobre o teu ministério. Para nós é uma alegria muito grande poder estar aqui, podendo estar aqui compartilhar um pouco com vocês aqui a nossa história de vida. E nós tentamos resumir o máximo, porque o que nós temos é a história. E são muitas, né? São muitas. Verdade.